Boa noite aos alunos do anexo da Escola Arnaldo Maroja. Mais uma vez aqui o professor Rodrigo, hoje para dar continuidade no nosso conteúdo de língua portuguesa desta semana. Lembrando que já estamos na 10ª semana do nosso ensino remoto. O nosso eixo é identidade e autonomia e hoje eu vou continuar aquele conteúdo que nós já iniciamos ontem, que, como eu disse a vocês, é um conteúdo longo, extenso, e hoje ainda eu não vou dar conta de todo o conteúdo, certo? Porque figuras de linguagem são muitas, são inúmeras. Então eu acabei listando aqui nessas duas aulas apenas algumas das principais figuras de linguagem que você pode, porventura, aí se deparar com alguma dessas que estamos estudando aqui numa prova futura, seja o Enem, seja uma prova de concurso ou qualquer outra prova. Então, pessoal, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de forma bem simples. Eu vou apresentar aqui a definição, seguida de um exemplo para cada uma das figuras de linguagem. E ao final eu vou propor apenas uma atividade, tá certo? Uma questãozinha, já que reconhecemos que a quantidade de atividades tem sido grande para que vocês façam, né? Tenham em conta. Então o objetivo é fazer com que vocês consigam devolver essas atividades, porque como nós já discutimos, é importante que vocês devolvam e participem. Então hoje, dia 9 de julho de 2020, 10ª semana do nosso ensino remoto, vamos lá à segunda parte das figuras de linguagem. Então aqui eu novamente coloquei o conceito de figuras de linguagem, né? São formas de expressão que destoam da linguagem comum ou denotativa. Então aquela linguagem jornalística, a linguagem que você encontra no dicionário, nos livros didáticos, aquela é a linguagem denotativa. As figuras de linguagem, elas são do campo conotativo da linguagem. Então, é a linguagem figurada, expressiva. Então, elas dão ao texto, às figuras, um significado que vai além do sentido literal, daquilo que está escrito. Portanto, permitem uma plurissignificação do enunciado. Então, basicamente é isso. As figuras de linguagem são recursos da linguagem figurada e servem para realçar uma ideia ou para tornar a linguagem mais bonita ou para atender alguma necessidade do falante, algum objetivo que ele tenha e não conseguiria atingir utilizando a linguagem literal. Como nós vimos, por exemplo, ontem, se você pegar qualquer figura de linguagem, né? Por exemplo, a ironia. A ironia consiste em você dizer o contrário, afirmar o contrário daquilo que você realmente está dizendo. E para você perceber a ironia em uma frase, em um texto, é preciso que você tenha essa noção de linguagem figurada, conotativa. Então hoje nós vamos apresentar mais algumas figuras de linguagem. A primeira é a personificação. A personificação ou prosopopeia é chamada assim também. Eu prefiro o termo personificação porque já ajuda a entender o que é essa figura de linguagem. Então, personificar é você atribuir uma característica de pessoa a alguma coisa, algum objeto, um ser inanimado que não é uma pessoa, não é? Mas está sendo aqui atribuída essa característica humana a este objeto. Então vamos ver aqui no exemplo. O jardim olhava as crianças sem dizer nada. Então, voltando lá ao conceito de personificação, é a atribuição de características ou qualidades e sentimentos humanos aos seres irracionais. Exemplo, o jardim olhava as crianças sem dizer nada. Aí eu pergunto, o jardim consegue olhar alguma coisa?
Então aqui está sendo atribuída a característica da visão, que é uma característica humana, né? Ao jardim, que não tem olhos e não enxerga. Então na frase, o jardim olhava as crianças sem dizer nada, nós temos aí uma personificação. Um outro exemplo você vai perceber aqui na tirinha do Chico Bento. O Zé Lelé está segurando o espelho, né? E aí o Chico chega e diz: tá se olhando no espelho, Zé Lelé? Ele utiliza uma variação da língua, né? Uma variante linguística bem rural, bem característica do Chico Bento. E aí o colega dele diz: eu não, ele é que está me olhando. Ou seja, ele atribuiu novamente uma característica da visão, né, ao espelho, que não tem olhos. Então a personificação é expressa na última parte desse quadrinho, onde o Zé Lelé afirma que o espelho está olhando para ele. Assim, utilizou-se uma característica dos seres vivos, o olhar, em um ser inanimado, que é o espelho. Segunda figura, a antítese. A antítese é o uso de termos que têm sentidos opostos. Exemplo, toda guerra finaliza por onde devia ter começado, a paz. Então aqui ele aproximou estas duas palavras que têm sentidos opostos dentro do mesmo enunciado. Então guerra e paz são palavras contrárias, assim como bem e mal. Outros exemplos a gente poderia dar. Amor, ódio. Então quando essas palavras elas são aproximadas e têm sentidos opostos, trabalhando dentro do mesmo enunciado, nós temos aí a chamada antítese. E aqui no quadrinho nós vamos perceber a presença de uma antítese também. Sabe, Adão, tudo precisa de um contraponto. Isso é Deus falando com o primeiro homem, né, Adão? Aí ele diz assim: para existir um positivo, tem de haver um negativo. Para existir o um, tem que existir o menos um. Sem o mal, como saberíamos o que é o bem? O que seria da paz sem a guerra? Aí o homem diz o seguinte: o que seria do John sem a Yoko? Esse John aí é o John Lennon, tá certo? E a Yoko era a esposa dele. John Lennon, cantor famoso, fazia parte dos Beatles. Então veja, deixa eu desligar aqui a internet para não ficar chegando mensagem. Então veja como é importante que o aluno ele tenha um conhecimento enciclopédico, né? Conhecimento que está fora do texto, conhecimento de mundo, como se diz. Porque se ele não sabe aí quem é John e Yoko, ele não entenderia o texto aí na sua plenitude. Se ele não soubesse dessa referência aí, né, de que o John é o John Lennon dos Beatles. Mas enfim, a tirinha serviu para mostrar que você está tendo aqui a aproximação de palavras com sentidos opostos. Então ele aproxima aí o chamado contraponto, né? Ele aproxima positivo e negativo, o um e o menos um, o bem e o mal, a guerra e a paz. Próxima figura de linguagem é o pleonasmo. Pleonasmo é a repetição da palavra ou ideia contida nela para intensificar o significado. Exemplo, a mim me parece que isso está errado. O que é que foi repetido aí desnecessariamente? É o mim, me. Então você percebe aí que essa repetição ela é desnecessária. Serviu aqui para intensificar o significado do eu, né? Da primeira pessoa do singular. Gramaticalmente, a frase deveria ser escrita da maneira: parece-me que isto está errado, evitando aí essa repetição. Muitas vezes o pleonasmo ele se configura como um vício de linguagem e precisa ser evitado. No caso da figura de linguagem, ela é utilizada, essa repetição desnecessária, ela é utilizada como uma função, né? Que é a de intensificar o significado. Mas no dia a dia é comum que as pessoas utilizem repetições desnecessárias, redundâncias que prejudicam a comunicação, que são, como nós dissemos aqui, desnecessárias. É o caso de
sair para fora, por exemplo, ou subir para cima, descer para baixo, aí isso se configura um pleonasmo vicioso. Não é um pleonasmo positivo para o sentido das frases. Então, pleonasmo é a repetição da palavra ou da ideia contida nela para intensificar o significado. Vamos ver aqui no exemplo da tirinha. A personagem aí fala com o cachorro: saia para fora, Rex. Então, logo aí no início nós vemos o quê? Um pleonasmo, que é o quê? Sair para fora. Então, quem sai já está fora, né? Ela te enxotou com um pleonasmo? O colega aí do cachorro pergunta. Impossível, ela não seria capaz. Então o que era? Entendi. Levar a saia para fora. Então quando a personagem disse aí saia para fora, o cachorro pensou, ela deve estar falando da saia, da peça de roupa, né? E aí ele foi lá e pegou a saia da senhora. Ele não reconheceu a fala dela como um pedido para sair realmente. Saia para fora, Rex. Então nós temos aqui um exemplo de pleonasmo. Vamos agora para a anáfora. A anáfora é a repetição de uma ou mais palavras de forma regular. Exemplo, se você sair, se você ficar, se você quiser esperar, se você qualquer coisa, eu estarei aqui sempre para você. Qual é o termo anafórico aqui que está sendo repetido? É o se você. Veja que ele se repete. Se você, se você, se você. E na charge aqui, quem conseguiria identificar qual o termo que está se repetindo? Nós temos aí o contexto de um consultório médico. O paciente diz, doutor, eu estou com falta de ar. E aí o médico diz, só? Pois esse hospital está com falta de leito, falta de médico, falta de medicamento, falta de verba. Então você vê aí que ele utiliza uma repetição para enfatizar o sentido daquilo que ele quer falar. O que o médico está dizendo é que o hospital ele está totalmente desassistido, sem nenhuma assistência. Então ele repete esta expressão, que acaba sendo uma anáfora, uma repetição anafórica, para enfatizar os problemas, os graves problemas que o hospital enfrenta. Então ele diz, falta leito, falta médico, falta medicamento, falta verba. E por último nós vamos ver a onomatopeia, que tem um nome estranho, parece centopeia, né? Mas a definição é bem simples, é a inserção de palavras no discurso que imitam sons. Então onomatopeia é isso, são palavrinhas que imitam sons. Exemplo, não aguento o tic-tac desse relógio. Então tic-tac seria o barulho do ponteiro do relógio. Nós vemos aqui também na tirinha, o bum, bum, bum. O pai do Cebolinha vai lá verificar o que é. Cebolinha, quer parar de fazer barulho? Aí o Cebolinha não gostou da reclamação do pai, saiu chorando com um barulho ainda pior. Buá, buá, chorando. Então nós temos aqui as palavras bum, bum, bum no primeiro quadrinho, que representam as onomatopeias, né? O batido lá no instrumento, a batida no instrumento, e nós temos aqui no último quadrinho esse buá, buá, também são onomatopeias, palavras que representam nesse caso aí o choro do Cebolinha. Enfim, pessoal, são essas as figuras de linguagem de hoje. Eu vou deixar um link para que você possa pesquisar as outras figuras de linguagem. As demais, como eu disse a vocês, são muitas, mas nessa aula de hoje, na semana 10 do nosso ensino remoto, nós vimos ontem algumas figuras de linguagem e hoje estamos vendo essas daqui, que foram a personificação ou prosopopeia, a antítese, o pleonasmo, a anáfora e, por último, a onomatopeia. Na sequência, você vai só responder, relacionar estas figuras com as definições que eu coloquei aqui. Então, estas 5 figuras que foram abordadas hoje,
Você tem aqui as definições de cada uma delas, enumeradas aí, 1, 2, 3, 4, 5. 5 definições, e você tem aqui embaixo, ó, as próprias figuras que você vai relacionar o conceito, a definição, à própria figura de linguagem. É isso, pessoal. Uma questão apenas para não ter reclamação, certo? Como eu disse a vocês, eu estou deixando um link em que você vai ter acesso a uma página da internet com várias outras figuras de linguagem para você reforçar o conteúdo que foi dado ontem e hoje e também se aprofundar aí nesse estudo, vendo figuras de linguagem que não são assim tão utilizadas nos textos, tá certo? Então é isso, desejo uma boa noite a vocês e bom trabalho. Até a próxima.